Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos momentos mais marcantes, mais intensos Uhum. do movimento pentecostal. O avivamento da Rua Azusa. Imaginem só, Los Angeles, começo do século XX, Queima, né? e um fervor religioso que contagiava todo mundo, com manifestações Uhum. espirituais intensas Nossa. e, claro, muita controvérsia. É, a gente vai ver bastante disso. A gente vai desvendar tudo isso, viu? Vamos. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um guia de primeira, o relato do Frank Bartleman, publicado lá em 1925. Ele não estava só de butuca, não, ele estava no meio do fervo. É, ele participou de tudo. E o livro dele é A História do Avivamento, coloca a gente no olho do furacão. Detalhes, emoções, É, a gente vai se sentir lá. é isso aí. É. Preparem-se para histórias de falar em línguas, curas e Ah. a busca incessante por uma experiência mais profunda com Deus. É, e o mais legal é que o Bartleman, ele não só conta o que aconteceu, né? Ele coloca as dúvidas dele, as reflexões, as críticas mesmo. ao próprio movimento. Caramba, Isso torna o relato mais rico ainda. com certeza. Faz a gente pensar. E antes de a gente começar, aquele recadinho maroto, né? Opa, manda ver. Curtam, compartilhem, sigam o canal, ativem as notificações. Gostei. E claro, deixem nos comentários sugestões de livros que vocês querem ver aqui no Fé em Letras. É, a gente quer saber. A participação de vocês é o que faz o canal crescer. Exatamente. Bom, vamos começar a nossa aventura acompanhando a trajetória do Frank Bartleman até Los Angeles. Ele chega na cidade em 1905 Uhum. e logo de cara uma tragédia. A morte da filha dele, a Esther, ainda bebê. Nossa, que tristeza. E ele descreve isso como um motor, sabe? É. Para se dedicar ainda mais a Deus. Buscando um significado, né? É um consolo É. que só a fé podia dar. E é nesse contexto que ele começa a trabalhar na missão Peniel em Pasadena. Mas a chama do avivamento, sabe? Ela se acende de verdade quando ele conhece os relatos do avivamento galês. Ah, o avivamento galês, liderado pelo Evan Roberts. Isso, Evan Roberts. Uma figura E esse avivamento galês, ele era diferente. totalmente, era uma ênfase na experiência com Deus, nos dons espirituais, na santidade, um pentecostalismo antes do pentecostalismo. Que legal. E isso mexeu com Bartleman, sabe? Despertou nele um desejo, uma vontade de ver algo parecido na Califórnia. É como se ele tivesse encontrado, tipo, um espelho, sabe? Exatamente. Para as próprias inquietações dele. Uhum. Inspirado, ele começa a distribuir folhetos sobre o avivamento galês. É, querendo espalhar a chama. De espalhar a chama. E aqui a gente já vê um traço forte do Bartleman. A crença inabalável no poder da oração. Verdade. Ele não se contenta em só falar, né? Não, ele parte para ação. Ele vai lá e ora muito. Com Edward Bomer, Não. clamando por um avivamento em Los Angeles. Isso. E ele critica, né, quem se acomoda. Quem se contenta com uma fé morna, né? Sem fervor, sem entrega. Sem buscar essa conexão profunda com Deus. E pra ele, a fé não era só crença, ritual. Não. A experiência, era vida, era transformação. Total. E aí, nesse cenário, surge o Joseph Smale, Quem? um pastor batista que volta do país de Gales, contagiado pelo avivamento. Olha só. E o impacto é imediato. A igreja dele vira um ponto de efervescência, sabe? Nossa. Cultos diários, fervor, E a conversões. força do testemunho, né? Total. Mas essa chama encontra resistência dentro da própria igreja. Sério. E isso leva à saída do Smale e à formação da igreja do Novo Testamento. Caramba, o novo ídolo tradicional. Colidinha. Uau. E naquela época, o pentecostalismo ainda engatinhava, né? Não era um movimento definido. Então as manifestações, vou falar em línguas, geravam muita desconfiança, né? Era visto como algo estranho, até perigoso, por muitas igrejas. E o Bartleman, enquanto isso, ele continuava buscando uma experiência mais profunda. Ele participava dos cultos das orações, mas Mas faltava algo. ele até questiona os rumos da igreja do Novo Testamento, sabe? É mesmo. Critica o excesso de ênfase na organização, no intelectualismo. Entendi. Para ele, a fé não podia ser só doutrina ou regra, né? Tinha que ser vivida com intensidade. Exato. E essa busca leva ele a um momento crucial, um encontro com o Edward Bomer, onde eles sentem a presença de Jesus. Nossa. Uma presença real, sabe? Uau. Que os transforma. E é nesse contexto de busca, de anseio, que a missão da Rua Azusa começa a tomar forma. Um lugar humilde, liderado pelo William J. Seymour, onde o falar em línguas
Aparece pela primeira vez, impactando todo mundo. Que incrível. E aqui a história do avivamento da Rua Azusa começa pra valer. Nossa, que começo. Mas, para saber o que acontece depois, vocês vão ter que esperar o próximo bloco. Fica ligado, pessoal. A gente volta já. Isso aí. De volta ao nosso mergulho, gente. No coração do avivamento da Rua Azusa. É isso aí. E o Bartleman, ele não economiza nos detalhes, né? Não, a gente sente a energia do lugar, a expectativa. É como se a gente estivesse lá no meio da multidão. Totalmente. E uma coisa que chama atenção é a espontaneidade, né? Não tinha nada programado, né? Não. Tudo fluía, sabe? De acordo com o mover do Espírito Santo. Deus conduzindo cada passo, cada detalhe. E isso se via em tudo, até na música. É verdade? O Bartleman conta que no começo nem instrumento tinha, né? Era só a voz, o coração. O louvor, né? Sem ensaio, sem produção. E ele fala que esses cantos improvisados tocavam as pessoas de uma forma Profunda, né? como se a música transcendesse a linguagem, sabe? E é direto na alma. Criava uma conexão direta com o divino. Que coisa linda. E o Bartleman descreve a entrega das pessoas nos cultos, né? É impressionante. Se prostrando, sem reservas, buscando a Deus com tudo que tinha. Sem barreiras, sem máscaras. Isso se refletia até na estrutura da missão, né? Sem púlpito, sem hierarquia, sem formalismo. Todos iguais, né? Diante de Deus. Livres para se expressar, para receber a mensagem. Uma ruptura total com as igrejas tradicionais, né? Total. Imagina o impacto disso na época. Pessoas acostumadas com a liturgia, com a ordem. E de repente essa explosão de emoção, de fervor. Pessoas caindo no poder de Deus. Tremendo, falando em línguas. Nossa. Devia ser assustador para uns, né? E fascinante para outros. Com certeza. E esse falar em línguas, né? É importante a gente explicar. O que era isso? Não era um idioma estrangeiro que as pessoas aprendiam. Não. Era uma manifestação sobrenatural, sabe? Palavras, sons que elas não entendiam, mas que era uma forma de comunicação direta com Deus. Caramba. E isso causava muita polêmica, né? Claro. As pessoas se perguntavam se era de Deus mesmo, se não era fanatismo. Na situação. Tinha de tudo. E o próprio Borman, com toda a sinceridade dele, admite que era difícil discernir o verdadeiro do falso no meio daquilo tudo. Era muita intensidade, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas ele defende a legitimidade da experiência pentecostal, sabe? Ele diz que Deus, muitas vezes, usa instrumentos imperfeitos para realizar a obra dele. A gente tem que lembrar que somos humanos, né? Com nossos limites, nossas falhas. Mas Deus age através disso, né? Exatamente. E para ilustrar isso, Bartleman compara o avivamento da Rua Azusa com os movimentos do Lutero e do Wesley. Nossa, interessante. Ele lembra que eles também enfrentaram resistência, foram acusados de fanatismo. Mas mudaram a história, né? Exatamente. A história se repete. A novidade do espírito desafiando as estruturas, gerando atrito, mas abrindo caminho para a renovação. E é nesse contexto que o Bartleman começa a ter algumas inquietações, né? Ele percebe um desvio de foco, sabe? Uma ênfase muito grande nos dons espirituais e menos em Jesus Cristo. É como se a busca pelo poder do Espírito Santo estivesse se sobrepondo à mensagem central do Evangelho, né? Exatamente. E ele temia que as pessoas buscassem o extraordinário, os milagres e se esquecessem do amor, da salvação que Jesus oferece. E essa inquietação leva ele a fundar sua própria missão, né? Na Rueita, com a Maple. Um espaço dedicado a uma busca mais profunda por Deus, com foco em Cristo. E ali ele podia continuar vivendo a espontaneidade, mas agora direcionada para Jesus. Legal. E essa mudança não significou um rompimento total com a Rua Azusa, né? Não. Ele continuava frequentando, observando. E foi nesse período que ele teve uma experiência marcante de Musimpolhas. Vou falar em línguas. Nossa. Ele escreve isso com detalhes, né? A sensação de ser tomado por uma força. De falar em uma língua que ele não entendia. Um momento de entrega total ao Espírito Santo. Mas ele alerta para o perigo de buscar falar em línguas como um fim em si mesmo, né? Exatamente. Não era para se gloriar, para se sentir superior. O verdadeiro valor estava na capacidade de aproximar a Deus, de fortalecer a fé. E ele criticava quem usava isso para se promover, para controlar os outros. É uma distorção, né? Total. E essa crítica se estendia para outros aspectos do movimento, né?
Ele via líderes autoritários ênfase em curas milagrosas para atrair seguidores. Declaração da fé, né? Práticas que distorciam o evangelho. E essa preocupação do Bartleman só aumenta na próxima parte da nossa história. A gente vai ver ele se confrontando com os desafios, as contradições do crescimento do movimento pentecostal. Fica ligado, pessoal. A gente volta já. De volta para a última parte do nosso mergulho, pessoal. Chegamos ao ponto crucial da história. O movimento pentecostal crescendo, se espalhando, mas será que tudo eram flores? Essa é a grande questão, né? Crescimento, expansão, sempre traz novos desafios. E Bartleman, com aquele olhar crítico dele, não deixava passar nada. Ele estava atento a tudo. Tava. E uma coisa que incomodava ele era a fragmentação do movimento. Fragmentação. Aquela unidade, sabe? Nos primeiros anos da Rua Azusa, pessoas de todo jeito de várias igrejas unidas pela experiência com o Espírito Santo. Aquilo estava se perdendo. Nossa, que pena. Por quê? Porque começaram a surgir novos grupos, novas denominações, cada um querendo ser dono da verdade. E o Bartleman criticava isso, sabe? Ele dizia que essa divisão ia contra a mensagem do evangelho. Jesus sempre pregou a união, né? Exatamente. Uma igreja é um corpo, um só coração. Faz sentido. E o Bartleman sonhava com uma igreja livre, sabe? Livre? Como assim? Sem amarra, sem dogma, sem hierarquia. O amor como único elo entre as pessoas. Que bonito. E o que mais ele criticava? Ele também se preocupava com a ênfase excessiva nos dons espirituais. Entendi. Como se a fé se resumisse a isso, sabe? Curas, milagres, línguas. Mas e o amor? E o perdão? E a mensagem de Jesus? É verdade. Ele criticava quem usava os dons para se promover, para se sentir superior. Para ter poder sobre os outros. Exatamente. O verdadeiro poder, para ele, estava na humildade, no serviço, na transformação pelo amor de Cristo. E a missão da Rua Azusa? Como ele via a liderança da missão nesse contexto? Olha, ele começou a ter problemas com a forma como as coisas estavam sendo conduzidas. É mesmo? Ele sentia que o Seymour, o líder da missão, estava centralizando muito o poder, tomando decisões sozinho, sem consultar os outros. E o Bartleman não concordava com isso? Não, ele defendia uma liderança mais compartilhada, sabe? Onde todos tivessem voz, participassem das decisões. Mais democrática. Isso. E essa discordância, junto com as outras críticas que ele já fazia, levou ele a se afastar do centro do movimento. Ele não se calou, né? Não, ele continuou pregando, escrevendo, mas seguiu um caminho mais independente. Fiel à visão dele de uma fé genuína, sem manipulações. Exatamente. E, apesar de tudo, ele nunca deixou de acreditar no poder do Espírito Santo. Só que ele defendia que essa experiência devia ser vivida com responsabilidade, com discernimento. Com os pés no chão. Acima de tudo, com foco em Jesus Cristo. Assim termina a nossa viagem pela Rua Azusa, pessoal. Uma história rica, intensa, cheia de altos e baixos. E o Bartleman nos deixa um legado importante, né? Sim, um chamado à autenticidade na fé. Uma fé que não se contenta com espetáculo, com poder, mas que busca transformação pelo amor de Cristo. E que a gente possa aprender com essa história. Com certeza. E refletir sobre a nossa própria fé. Sim. O que nos move, o que buscamos. Perguntas importantes, né? Que cada um precisa responder. E aí, o que vocês acharam dessa história? Deixem suas impressões nos comentários. Compartilhem esse episódio com os amigos, sigam o canal, ativem as notificações. E até a próxima, pessoal. Valeu!